Há histórias que atravessam décadas, casos que desafiaram investigadores, cientistas e especialistas, mistérios cercados por documentos, testemunhos, fotografias e evidências reais. Alguns foram oficialmente encerrados, outros permanecem sem uma resposta definitiva. Neste dossiê, nosso objetivo não é alimentar lendas nem escolher um lado. Vamos reunir os fatos conhecidos, acompanhar as investigações e analisar as principais hipóteses, para que, ao final, você possa tirar suas próprias conclusões. Porque, quando todas as peças parecem se encaixar, sempre existe um detalhe capaz de mudar completamente a história. Seja bem-vindo ao Dossiê Arquivo Curioso. Hoje, abrimos os arquivos de um caso que, mesmo após mais de 6 décadas, continua intrigando o mundo inteiro. O incidente do Passo de Atlov. Imagine estar no meio de uma montanha coberta de neve. A temperatura está abaixo de 30 graus negativos. O vento sopra com tanta força que mal é possível enxergar alguns metros à frente. Você está acompanhado por 8 amigos. Todos experientes, todos acostumados a enfrentar condições extremas. Vocês montam acampamento, jeitam, conversam, e vão dormir acreditando que, na manhã seguinte, a viagem continuará normalmente. Mas essa manhã nunca chega. Meses depois, equipes de resgate encontram uma cena que parece saída de um filme de terror. Uma barraca rasgada de dentro para fora, pegadas seguindo pela neve, corpos espalhados pela montanha, alguns descalços, outros praticamente sem roupas, e lesões tão violentas que especialistas comparariam sua intensidade ao impacto de um acidente automobilístico. Durante décadas, ninguém conseguiu explicar exatamente o que aconteceu. Este é o Dossiê Arquivo Curioso. Hoje, vamos revisitar um dos maiores mistérios da história moderna, o incidente do Passo de Atlov. Era janeiro de 1959. A União Soviética vivia em plena Guerra Fria. Na cidade de Sverdlovsk, um grupo de jovens montanhistas preparava uma expedição considerada extremamente difícil. O líder era Igor Dyatlov, estudante de engenharia, experiente em expedições de inverno e bastante respeitado pelos colegas. Ao seu lado estavam outros 8 integrantes, todos treinados, todos acostumados ao frio intenso, todos certificados para percursos de alta dificuldade. A viagem tinha um objetivo relativamente simples: completar uma travessia de esqui pelos Montes Urais. Caso terminassem o percurso, todos receberiam a mais alta certificação soviética em montanhismo. Nada indicava que aquela viagem entraria para a história. No dia 23 de janeiro, o grupo embarcou de trem rumo ao norte. Durante o percurso, tiraram fotografias, riram, cantaram, escreveram em seus diários. As imagens recuperadas mostram jovens felizes, brincando na neve, sem imaginar que aqueles seriam os últimos registros de suas vidas. Poucos dias depois, um dos integrantes precisou abandonar a expedição por problemas de saúde. Seu nome era Yuri Yudin. Essa decisão, que na época pareceu apenas um contratempo, acabaria salvando sua vida. Ele seria o único sobrevivente da equipe. Em 1º de fevereiro de 1959, o grupo chegou às encostas da montanha conhecida como Kholat Syakhl. Na língua do povo Mansi, o nome costuma ser traduzido como Montanha dos Mortos. Apesar do nome chamativo, ele está ligado às tradições locais, e não significa, por si só, que o lugar fosse considerado amaldiçoado. Ali decidiram montar acampamento. O local era totalmente exposto ao vento. Hoje, muitos pesquisadores acreditam que descer alguns metros até uma área mais protegida teria sido uma opção mais segura. Mas Igor preferiu permanecer na encosta. Era a última decisão registrada da expedição. Naquela noite, algo aconteceu, e ninguém jamais saberia exatamente o que. Quando o grupo não retornou na data prevista, familiares começaram a se preocupar. Dias depois, equipes de busca iniciaram as operações. O que encontraram levantaria perguntas que atravessariam décadas. A barraca ainda estava de pé, mas havia algo profundamente estranho. Ela havia sido rasgada, de dentro para fora, como se alguém tivesse tentado escapar desesperadamente. Botas, casacos, comida, equipamentos, tudo permanecia no interior. Por que montanhistas experientes abandonariam toda a proteção disponível em uma noite de frio extremo?
Os investigadores seguiram as pegadas. Elas desciam lentamente em direção à floresta. Não pareciam marcas de pessoas correndo em pânico. Pareciam caminhar. Algumas estavam descalças, outras apenas de meias. Pouco depois, encontraram os 2 primeiros corpos, próximos a uma fogueira improvisada, quase sem roupas. Os galhos das árvores acima deles estavam quebrados, sugerindo que alguém havia subido para tentar observar o acampamento. Entre a fogueira e a barraca, outros 3 corpos foram encontrados em momentos diferentes. Pareciam estar tentando voltar, como se, depois de fugir, tivessem decidido retornar para buscar abrigo. Mas nunca conseguiram. Meses depois, quando a neve começou a derreter, os 4 integrantes restantes foram encontrados em uma ravina coberta por vários metros de neve. Foi aí que o caso ganhou fama mundial. Alguns apresentavam costelas quebradas. Outros tinham graves fraturas no crânio. Especialistas afirmaram que a força necessária para provocar aqueles ferimentos era comparável à de uma colisão de automóvel. Ao mesmo tempo, quase não havia lesões externas compatíveis com tamanha violência. Uma das vítimas estava sem a língua. Exames posteriores indicaram que isso provavelmente ocorreu após a morte, devido à ação do ambiente de animais, e não durante o incidente em si. Em algumas peças de roupa também foram detectados níveis elevados de radioatividade. Existem hipóteses para explicar isso, como o contato anterior de alguns integrantes com ambientes contaminados, mas não há consenso de que esse detalhe tenha relação direta com as mortes. Cada nova descoberta parecia tornar o mistério ainda maior. Ao longo dos anos, inúmeras teorias surgiram. Algumas afirmavam que o grupo havia testemunhado testes militares secretos. Outras falavam em armas experimentais. Também houve quem sugerisse ataques por desconhecidos, fenômenos paranormais e até visitantes extraterrestres. No entanto, nenhuma dessas hipóteses apresentou evidências sólidas. As investigações mais recentes apontam para uma explicação mais simples. Uma pequena avalanche de placa pode ter atingido parcialmente a barraca durante a noite. Temendo que uma avalanche maior estivesse prestes a acontecer, o grupo teria cortado a lona para sair rapidamente. Na fuga, acabaram separados, perderam o acesso aos equipamentos e tentaram sobreviver no frio extremo. Alguns morreram de hipotermia. Outros sofreram lesões graves após uma queda na ravina coberta por neve. Essa hipótese explica muitos dos fatos conhecidos, mas não todos. E é justamente isso que mantém o caso vivo até hoje. Mais de 60 anos se passaram. Centenas de investigadores analisaram documentos. Novas tecnologias reconstruíram parte dos acontecimentos. A ciência respondeu muitas perguntas, mas ainda não conseguiu responder todas. Talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu naquela noite gelada de fevereiro de 1959. E talvez seja justamente essa incerteza que transforme o Passo de Atlovi em um dos maiores mistérios da história moderna. Porque, às vezes, os casos mais intrigantes não são aqueles que desafiam a lógica, mas aqueles em que a verdade parece ter ficado enterrada sob metros de neve. Tudo o que é curioso vai pro arquivo.